doutora Simone e esse é mais um episódio especial do Diário Delas. E hoje eu recebo uma convidada muito especial. Ela é uma mentora financeira. Eu vou deixar ela se apresentar. Boa tarde. Primeiramente quero agradecer o convite. Estar aqui gravando esse podcast hoje também é uma honra. E falando um pouquinho sobre mim, né? Eu sou mentora financeira hoje, né? Eu ajudo as pessoas a saírem das dívidas, ressignificar as crenças limitantes sobre o dinheiro e fazer seu primeiro investimento, né? Com segurança em aplicações que rendem mais que a poupança. Uau! Mas antes disso, né? Eu estava morando lá em Salvador, né? Eu sou baiana. Então, em 2020, até 2020 eu estava trabalhando na Petrobras como concursada e lá eu trabalhava na área financeira também. Foi aí que realmente eu tive esse desempenho e comecei a gostar cada dia mais dessa parte de finanças. Mas em 2020, durante a crise mesmo, eu comecei a investir em autoconhecimento. E por conta disso, eu decidi sair da empresa. Eu pedi desligamento para justamente estar atuando como mentora financeira. Então, desde 2020, eu venho ajudando pessoas nesse processo. Então, assim, recentemente, eu mudei para São Paulo, então tem 3 meses que eu estou aqui. Também fez essa outra mudança, mas desde aquele período também já vinha vindo para cá, né, investindo nessa parte de conhecimento. E quando foi no lançamento do meu livro, que foi em abril, eu decidi realmente, na verdade eu senti o chamado do Senhor para vir para cá, porque eu poderia ter crescimento. Mas até então eu vou contar um pouquinho mais sobre isso, porque não foi uma decisão fácil, nenhuma delas. Mas estou aqui para realmente compartilhar e agregar na vida das pessoas. Então vamos aproveitar e falar desse teu livro. O teu livro está aqui, gente, olha só. Financeiramente, 28 passos para a sua liberdade financeira. Você tem um capítulo nesse livro. Eu gostaria que você me contasse um pouco sobre o conteúdo que tem aqui dentro nesse livro tão especial. Isso, esse livro foi escrito por 28 pessoas diferentes, localizada em regiões diferentes do país. Então, é um livro muito rico, porque tem várias pessoas, né? E o pensamento dela sobre a questão da organização financeira. Então, não é um conhecimento técnico só, é um conhecimento de vivência. E o meu capítulo é o 2º capítulo, que fala sobre crenças financeiras. E isso remete muito a mim, porque antes de eu decidir, né, meio que pedir desligamento da empresa, eu tinha muitas crenças limitantes sobre o dinheiro. Então, para mim, ser concursada, para mim, já era o topo. Já tinha conquistado o meu sucesso, o que eu sempre quis, e a tal da estabilidade. Mas depois que eu realmente entendi que não existe estabilidade, e que se eu quisesse realmente crescer para contribuir na vida das outras pessoas, eu precisaria tomar uma atitude, né? Que é realmente pedir desligamento para alcançar novos horizontes. Então, tudo isso aconteceu porque eu tive que eliminar essas crenças que me impediam de crescer. E eu li aqui que nada vai adiantar você saber fazer muito dinheiro enquanto suas crenças de riqueza e prosperidade não forem reprogramadas. Qual que é a diferença entre riqueza e prosperidade? Então, né, tem muita gente que fala que riqueza é apenas ter dinheiro e está concentrado muito nisso. E não tem nada de errado você ter, né, abastança e tudo mais, mas existe a prosperidade em si, que é você ter plenitude nas 12 áreas da vida. Então, de nada adianta você focar tanto em ter patrimônio, em ter apenas riqueza, em ter apenas dinheiro, se você realmente não der atenção às outras áreas da vida. E por que eu falo isso, Simone? Porque eu fui uma pessoa vítima disso, né? Vítima não, né? Que, na verdade, quando a gente tem essa questão da autoestabilidade, a gente vê que algumas crenças que eu tive durante a minha infância, que vinha comigo até a minha fase adulta. Então, quando eu realmente entendi o seguinte, não, eu não posso só apenas, por mais que eu já ganhasse um dinheiro bacana por ser empresa estatal e tudo mais, eu sei que eu posso mais. Então, não existe limite para realmente definir que existe um patamar a ser atingido, não. Eu posso mais. Quando você elimina essas crenças, realmente, você reconhece a sua identidade para você realmente buscar a prosperidade. Então, até
eu entender, né, dessa parte das crenças, eu sempre vivia limitada a me desenvolver na parte profissional. Então, o meu sucesso era extremamente focado em estudar e limitado à área profissional. E depois que eu passei a me entender a identidade mesmo, que eu podia ter plenitude nas outras áreas, que eu passei realmente a dar atenção a isso. E entender que a prosperidade vai muito além do que ter apenas riqueza. Exato. E essas crenças limitantes, você poderia me definir, me orientar sobre escassez e sobre pobreza? Eu acho que essa crença vem com algumas mulheres também. Exatamente. E o que mais me despertou foi a questão do povo nordestino. Por eu ser do Nordeste, assim, eu vejo que tem muitas pessoas que têm bastante habilidades, mas ela com essa crença de escassez, ela não consegue enxergar prosperidade na vida. Então eu vejo que vem pessoas de fora para enxergar verdadeiramente o potencial de cada um. E eles não se enxergam. Enquanto a pessoa não se enxerga como a prosperidade como um todo, ela vive naquele mundo de escassez, achando que as coisas vão acabar. E eu vivi muito isso, né? Um dos fatos, né, que reconhece que você tem a escassez ainda dentro de você é quando você faz supermercado e fica o tempo todo ali na despensa para ver se vai acabar as coisas. Então, quando você entende que tudo é abundante e mesmo que se acabar, é só você ir comprar. Então, enquanto a gente tem isso dentro da gente, a gente fica sempre limitado a querer reter. Sim. E retendo a gente não consegue contribuir com o outro, porque a gente acha que vai acabar. Nossa, é muito interessante ter essa visão. Eu estou aprendendo muito aqui com a Pauline, não sei você aí que está assistindo ou nos ouvindo também. Comenta, deixe seu comentário, deixe sua pergunta que a gente vai responder. E Pauline, eu quero te perguntar assim, nós mulheres, né, a gente adora fazer umas compras, adora ir para um shopping. Qual é a relação, ou você acha que tem ou não essa relação entre autoestima e descontrole financeiro? Com certeza existe sim, porque eu vejo, né, muitas mulheres descontando nas compras algo que ela tem no emocional. E eu passando, né, a atender mulheres, eu atendo muitas mulheres e vejo que elas tentam descontar aquele vazio, né, preencher aquele vazio, na verdade, comprando alguma coisa. Não tem nada de errado a gente comprar. Mas quando você passa a entender que você pode comprar de forma planejada, tudo se encaixa. Então hoje eu costumo inserir nesse contexto, né? Porque a gente não passar a comprar ativos do que passivos. E quando eu falo ativos, é aquilo que vai te dar dinheiro. Passivo é aquilo que vai te tirar dinheiro. Inserir isso no contexto da mulher é muito novo, porque essa parte financeira para as mulheres existe meio que uma crença limitante que diz a mulher não sabe administrar as finanças, mulheres só servem para gastar. E eu costumo falar o seguinte, que sim, nós mulheres sabemos gastar sim, mas a gente sabe comprar, né, coisas que vai nos trazer retorno. Então meu papel está justamente nisso, de ensinar a mulher de uma forma simples como ela aplicar melhor esse dinheiro e também ajudar o esposo dela, né? Porque quando duas pessoas pensam, a possibilidade de eles crescerem juntos é muito melhor e muito maior. E eu percebo que nós mulheres, eu tenho o teu cartão de crédito, então você vai lá, parcela em várias vezes. Você pode me falar um pouco sobre a questão das vantagens e desvantagens de você usar o cartão de crédito? Tem muita gente que não gosta de jeito nenhum de usar o cartão de crédito, porque tem a questão do descontrole financeiro. Mas geralmente eu ensino, né, para a pessoa fazer o seguinte: quando você passar no cartão de crédito, você transfere aquele valor para poupança mesmo, porque você sabe que no final você vai ter aquele dinheiro para pagar aquela fatura. Isso é para a pessoa que realmente ainda está com aquele descontrole, né? Ou então você primeiro entender os benefícios que o cartão de crédito te traz. Então, ele não é vilão. Quando a gente sabe utilizar, ele é uma ótima ferramenta estratégica de postergar o desembolso financeiro. Aí alguém às vezes me pergunta assim, e eu posso parcelar e até quantas vezes? Então geralmente eu falo o seguinte, que tudo vai depender do benefício daquele produto. Então se aquele produto
te traz um benefício para 3 meses, principalmente mulheres, né? Coisas de cabelo. Deve durar 3 meses, por exemplo. Então, você pode parcelar em até 3 vezes. Mas se for uma bolsa, né? A bolsa, a durabilidade daquela bolsa é para mais de 1 ano, se for uma bolsa de couro. Então, não tem nada demais você dividir em 10 vezes. Desde que você tenha uma consciência. E eu falo muito também, Simone, das pessoas investirem em algo assim de tipo de qualidade. Porque não adianta de nada você querer economizar de um lado e depois você vai ter que comprar novamente. Então, a gente precisa desenvolver o hábito de ter compras estratégicas e utilizar o cartão como seu aliado para ganhar dinheiro de volta e aproveitar os benefícios. Recentemente mesmo, vindo para São Paulo, fiquei na sala lounge, no aeroporto de Congonhas, e eu não paguei absolutamente nada, porque eu utilizei o benefício do meu cartão. Então, é mostrar para as pessoas que elas podem ter, sim, qualidade de vida, não tendo tanto desembolso financeiro e ter mais oportunidades. Ai, que bacana. Esse podcast, gente, confesso para vocês que está sendo muito bacana. São vários assuntos e eu vejo que nós, mulheres, a gente tem muito para contribuir com outras mulheres. Né? E esse assunto financeiro, nós precisamos aprender mais. A gente precisa entender estratégias financeiras, por exemplo, investimento. Você poderia dar algumas dicas de algumas estratégias para a gente fazer algum investimento, algo rápido assim? Sim. Quando a pessoa está começando a fazer, né? O primeiro passo é você fazer sua reserva financeira. Muita gente fala reserva de emergência, mas eu não costumo usar essa terminologia, justamente que emergência remete a algo que há alguma doença. Então, quando você junta dinheiro para uma emergência, não se preocupe, que é isso que vai acontecer na sua vida. Então, a gente junta o dinheiro para reserva de oportunidade e aonde deve colocar esse dinheiro? Geralmente, investimentos que tenham alta liquidez. E o que é liquidez? É você conseguir resgatar a qualquer momento. E aí tem tanto investimento nos bancos convencionais. Eu geralmente oriento que você busque investimentos que sejam rentabilidade acima de 100% do CDI, ou que você também pode estar utilizando o Tesouro Direto. Eu costumo realmente utilizar as corretoras porque tem a taxa de rentabilidade maior. Mas qualquer coisa pode me procurar no direct também, no Instagram, pauline.brito, que eu compartilho mais informações sobre essa parte de investimentos. Ótimo. E aproveitando, então, eu estou sabendo que você tem uma mentoria, né? Então, você, mulher que está nos assistindo, gostaria de aprofundar mais sobre esses assuntos. A Pauline, como uma mentora financeira, como alguém de autoridade nesse assunto, ela tem uma mentoria. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Hoje eu tenho a mentoria que eu atendo de forma individual. Tenho tanto mentoradas mulheres como homens também. Então, acaba ajudando nessa questão da sair das dívidas, a fazer seu primeiro investimento. Então, geralmente, ela é composta por 5 sessões, mas eu sempre procuro identificar qual a real necessidade. Por quê? Hoje a gente vê que a demanda é muito individual. Eu já tentei fazer em grupo, mas por ser um assunto financeiro, as pessoas às vezes não gostam de compartilhar. Sim. Então, eu acabo me dedicando a cada caso, analisando. Então, eu entro meio que na vida da pessoa para poder contribuir. Eu utilizo, né, o que eu já faço com as minhas finanças para poder a pessoa também crescer financeiramente. Que ótimo. Essas dicas são bem importantes e uma mentoria faz muito sentido para te dar uma direção mesmo, né? Exatamente. O que eu vejo hoje é que as pessoas acreditam que cuidar do seu próprio dinheiro é muito difícil. E enquanto ela tem isso na sua mente, ela não vai conseguir administrar suas finanças. Então, o primeiro ponto é você entender que pode sim se tornar mais simples a partir do momento que você decide que quer mudar de vida. Então, todo mundo que, se você parar para analisar, todas as pessoas que tiveram sucesso na parte financeira, elas entenderam como trabalhar com o dinheiro. E eu trabalho muito com a seguinte visão, né? Para que eu quero investir? Com esse objetivo da gente ter uma renda passiva. E o que é renda passiva? É você colocar o dinheiro para trabalhar para você e ter um rendimento mensal. E para nós mulheres isso é muito importante, principalmente na fase, às vezes, de uma gestação,
que às vezes você precisa, né, vai aumentar as despesas e tudo mais, você já tem uma renda, né, e acaba ajudando no orçamento da família. E também na qualidade de tempo, porque eu acho que hoje o que é mais importante é você ter tempo. E quando a gente tem isso como propósito, né, como alvo, como meta, é isso que a gente vai buscar. Então, por que eu quero aprender a investir? Porque eu quero ter mais tempo. Então, determinados trabalhos hoje, eu não preciso mais estar aceitando e eu analiso o quanto aquilo realmente vai me trazer de retorno, se realmente vai trazer algum retorno e fazer aquilo que realmente está de acordo com o meu propósito. Ah, que bacana. E, Pauline, além da mentoria, do Instagram que você comentou, onde mais as pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais? Então, eu também tenho um canal no YouTube, né, que é Finanças Exponenciais. Uau. Também estou atualmente com um quadro na rádio, dia de domingo, na Musical FM. Olha só. Lá, todo domingo, às 18 horas, eu estou lá com o quadro Finanças Exponenciais, onde eu dou dicas estratégicas que você consegue utilizar no seu dia a dia e aplicar nas suas finanças. Nossa, então a gente tem vários canais que podemos aprender com a Pauline. E, além disso, o livro que faz total sentido. Gente, eu ganhei um, tá? Eu vou... Muito obrigada pelo carinho. Com certeza vai estar me ajudando né, ter esse direcionamento e buscar a minha prosperidade financeira. Falando em prosperidade, qual que é a diferença de prosperidade financeira e independência financeira? Então, a independência financeira é quando você já consegue, né, se manter, sem depender de seus pais, sem depender, eu não digo nem necessariamente quando tá em casal, os dois juntam as rendas, gente, porque tem gente que gosta de deixar tudo separado, mas o ideal é que junte e que você não depende de outra pessoa. E prosperidade está muito associada a você ter essa plenitude nas 12 áreas. Mas uma coisa que me pergunto também é essa questão da liberdade financeira, né? Porque a liberdade está associada a você ter um rendimento mensal que paga o seu custo de vida, o seu estilo de vida. É quando a gente diz que a gente não precisa mais trabalhar, mas a pessoa passa a trabalhar com aquilo que faz sentido. Então, se hoje você está trabalhando com algo que não gosta, você precisa querer se planejar financeiramente para poder, que é isso que o dinheiro nos proporciona. Ele é um meio, ele é um facilitador. Então, enquanto você ficar correndo atrás dele, ele corre de você. Você precisa entender esse jogo, dominar ele, para que realmente você busque essa tal liberdade financeira. E por muito tempo, Simone, eu não pensava em liberdade financeira por conta das crenças. Eu achava que para eu ter liberdade financeira, eu precisava ou casar com uma pessoa rica, ou nascer de família rica, ou ganhar na loteria. Então tem muita gente que pensa assim. Eu estou aqui para justamente dizer que não. Que a gente, com planejamento, investindo em você descobrindo o seu potencial, você pode sim, com planejamento, a gente conseguir, através dos investimentos, alcançar a nossa liberdade financeira. Uau, gente, que bacana. Pauline, está sendo... É muito especial ter você nessa tarde, né, de quinta-feira, no podcast Diário Delas. Uma mulher que faz diferença para outras mulheres, assim como eu já havia dito. E eu gostaria de saber, você é cristã, certo? Isso. Eu li um post aí meio que foi, como eu posso te dizer, gerou um pouco de... gerou um pouco de... Me deixou intrigada. Aonde diz o seguinte, vou pegar aqui, tá? Falar bem certo o que estava no post. A dificuldade financeira que você está passando não é uma punição de Deus para sua vida. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, tem muitas pessoas que acreditam que está passando por dificuldades financeiras porque é meio que um castigo. E, na verdade, Deus não castiga. Às vezes você tomou decisões financeiras e está colhendo aquilo que você plantou. Então, o fato de a gente ter essa ignorância financeira e a gente ter essa questão do próprio sistema brasileiro educacional não ter esse interesse de estar, né? Eu fiz mesmo faculdade de ciências contábeis.
E quantos contadores eu conheço que não sabem tomar uma decisão de eu vou financiar, eu vou pegar um empréstimo. Então, às vezes a gente não tem esse conhecimento que é básico de tomada de decisão do dia a dia e que acaba nos dificultando. Aí eu pago o mínimo do cartão, eu pago a fatura parcelada, o que é que eu faço? Pego um cheque especial, utilizo o cheque especial. Então, esses conceitos as pessoas não sabem e acabam realmente sendo meio que penalizadas, mas não é Deus que está te castigando, é apenas consequência das suas atitudes. Na verdade, às vezes a gente passa por provações para ser aprovado. Então, a gente precisa muito bem diferenciar isso para não botar conta, né, no Senhor de algo que é a nossa responsabilidade. E um dos princípios que a gente precisa ter é deixar de ser vítima, né, agir como vítimas. Enquanto a gente agir como vítimas, a gente não prospera, porque a gente torna-se pessoas, né, murmuradoras, que reclamam. Então, eu vejo muitas pessoas dizendo assim, a culpa foi da crise, a culpa foi da guerra. Não, quando você consegue entender, né, dominar esse jogo chamado dinheiro, você começa a olhar as oportunidades. E por que eu falo isso com toda a convicção? Porque naquele momento, né, durante a pandemia, eu me vi meio que obrigada pela empresa a ser transferida pelo Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro, e ali que eu realmente parei, não. Até quando eu vou continuar num ambiente que não está fazendo mais sentido para mim, que eu não estou mais aprendendo. E aí eu realmente decidi com planejamento, né, que a gente sabe que tem que ter as finanças nesse caso, para poder também não tomar decisão por impulso e facilitar o nosso processo, né, a nossa jornada. E para encerrarmos, então, eu vou fazer a última pergunta, né? Qual que é a importância da fé para essa mudança de mentalidade? Então, para mim foi crucial ter a fé, né? O exercício da fé. O que é que eu vejo muitas pessoas? Leem a Bíblia, tem aquela assiduidade de ir na igreja, mas ela não faz o exercício da fé. E o que é isso, Paulinho? É quando diz lá em Mateus, né, que se a gente falar para aquele monte se mover, ele vai se mover. Quantas vezes a gente não acredita? E eu começo muito no meu processo de mentoria a desenvolver o eu sou, né? Porque enquanto você não se enxerga como herdeira, como filha do trono, você não vai conseguir a prosperidade. E eu falo isso com toda a convicção, porque por muitas vezes eu estava, né, em várias reuniões com grandes gerentes da Petrobras e eu não me sentia pertencente àquele lugar, porque eu achava eu muito pequena. E foi realmente nesse processo de autoconhecimento, de investir em mim, que muita gente fica preocupado, né? Aonde eu vou investir? Onde eu coloco meu dinheiro? Se você puder, invista primeiro em você. Na verdade, esse é o conselho que eu gostaria de ter tido, porque por muito tempo eu investi em conhecimento técnico, mas foi justamente quando eu investi em mim que eu descobri o meu potencial, que o resultado financeiro tem chegado e cada dia mais, né, tá crescendo. Nossa, que dica maravilhosa, né? Você pode repetir só um pouquinho para quem não pegou direito isso, a dica final, que essa é valiosa. É isso mesmo, gente, porque você muitas vezes acha que investir em você está gastando dinheiro. Não, você vai ter o maior retorno. E eu falo isso com toda a certeza, porque não existe pessoa melhor e mais multiplicadora de dinheiro do que você. Então, às vezes, você está tão preocupada ou preocupado em investir no mercado de ações, investir em renda fixa, renda variável. Eu já fui assim, mas foi justamente quando eu investi em autoconhecimento. Então, tirar essa crença que em livros, né, que parece que é autoajuda, mas não. São livros que são fontes de conhecimento que vai realmente trazer para você essa liberdade de pensamento. E aí começa a expandir e só precisa tomar cuidado para não ser tão impulsiva, né? Ai, muito obrigada, Pauline Brito. Gente, quantas dicas legais. Quero te agradecer por esse bate-papo gostoso, um bate-papo leve, né, gente? A parte financeira, que é esse bicho de 7 cabeças, né, com essas tuas orientações,
me parece ser mais tranquila do que parece. Exatamente. Eu costumo falar justamente isso, né? A gente precisa saber administrar as finanças, a gente pode gastar dinheiro, ter, né, com sabedoria. Trabalho muito com essa questão de desenvolver a sabedoria financeira da mulher, que eu acredito, né? Quando fala lá em Provérbios 31, para finalizar, fala que a mulher de Provérbios 31, ela é multifuncional, né? Então, e isso, se está ali na palavra, a gente precisa acreditar, que é a questão do exercício da fé. Então, quando eu passei realmente a querer modelar aquela mulher virtuosa, entender que ela também sabia administrar as finanças, ela ajudava o esposo dela nisso, aí você, mulher, também descobre que você tem esse dom. Basta que você coloque em exercício, que você acredite em primeiro lugar, que com certeza a sabedoria, que é a fonte, que é o acesso direto ao Senhor, vem para a gente. Ai, que coisa. Muito obrigada, Pauline. Obrigada, mulheres, por estar acompanhando mais esse podcast. E nos vemos na próxima quinta-feira. Um beijo. Tchau, tchau.